A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Clésio Lefa e aqui nesse vídeo, nesta oportunidade, eu quero convidar você para juntamente comigo fazer uma reflexão que certamente ampliará a nossa visão quanto ao pecado. Quando nós paramos para analisar o contexto religioso que nós estamos inseridos, passamos a analisar como vivem as pessoas que se autodenominam cristãs, nós nos deparamos muitas das vezes com pessoas que tratam o pecado de forma singela, não dando muita importância para as consequências do pecado, não levando muito a sério esta questão. Nós sabemos sim que existem aquelas pessoas que sempre tratam o pecado com gravidade, com seriedade, e a cada dia se ocupam em trabalhar incansavelmente a fim de preparar um ambiente na sua vida, no seu contexto, que inviabilizem o pecado, que faz com que vençam o pecado. Um ambiente espiritual. Estas pessoas entendem que em pecado não tem como nós servirmos a Deus de forma que lhe agrade. Então estes, de maneira muito dedicada, preparam-se cada dia mais, arrumam as suas vidas cada dia mais, a sua casa, os seus procedimentos, as suas atitudes, os seus passatempos, de forma com que o pecado não tenha espaço para se infiltrar na sua casa, na sua família e destruir a sua vida espiritual com Deus. Já afirmamos aqui que estas pessoas estão 100% corretas. Nós não devemos brincar com o pecado, não devemos tratá-lo de forma leviana, pois quando a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus, ela não intitula alguns pecados como sendo estes os autores da separação. Ela simplesmente diz que os pecados que nós praticamos nos separam de Deus. Alguém poderia pensar que existem os pecadinhos que são tolerados, pecadinhos que são permitidos por Deus, aqueles que Deus sempre tem misericórdia e que Deus não leva em conta. Afirmam estes então: quem comete adultério, ou rouba, ou mata alguém, ou usa drogas, ou bebe algumas bebidas alcoólicas, ou fuma cigarros, ou vai em bailantas, estes aí não terão misericórdia. Mas outros pecados que julgam estes ser menores, eles pensam, por isso Deus não vai me condenar. Pecados de língua, de palavras que saem, palavras ociosas, palavras de murmurações, uma mentirinha, palavras maliciosas, brincadeirinhas, piadinhas imorais, depravadas, isso aí são coisas pequenas e Deus não levará em conta. Assim pensam estes. Porém, o que a Bíblia diz é que os pecados, a Bíblia engloba todos os pecados em um só pacote e diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então você que me escuta agora, não existe esse negócio de pecadinho inofensivo.
todo pecado ofende a Deus, todo pecado ofende a santidade de Deus, e nós não temos outra alternativa senão lutarmos contra ele e vencermos ele em sua forma total. Meus irmãos, embora saibamos essa atitude desequilibrada, irresponsável de muitos para com estas coisas, nós precisamos nos posicionar ao lado da Bíblia e da vontade de Deus e continuarmos pregando contra ao pecado, lutando contra ao pecado, incentivando pessoas a viver longe, libertas da escravidão do pecado. Deus conta com você, meu amigo pastor, que está como alguém que representa a vontade de Deus e que, inserido em meio a um povo, foi por Deus para ali zelar pela aliança de Deus com seu povo. Uma aliança de justiça, uma aliança de santidade. Não tolere o pecado, não cubra o pecado, não dê um jeitinho para preservar pessoas na igreja. Seja um homem de Deus que zela pela verdade e pelas coisas que agradam a Deus. Saiba que você não foi chamado para multiplicar gente em um recinto, em um salão, em um templo. Saiba que você foi chamado por Deus para guiar pessoas no caminho de Deus, ou seja, apartar pessoas do caminho do inferno, o caminho pecaminoso que desagrada ao Senhor. Você, meu amigo pregador, eu sei que pregar contra o pecado, externar a vontade de Deus, mostrar com clareza os mandamentos do Senhor, não dá muita agenda, não dá muito ibope. É bom se pregar as bênçãos de Deus, as vitórias de Deus, as conquistas que Deus tem para o seu povo, a porta aberta, a chave do carro, a chave da casa. Mas entenda esta mensagem neste vídeo. Deus está procurando homens que não estejam interessados em agradar o mundo com as suas mensagens, mas agradar a Deus e cumprir a vontade de Deus, falando não aquilo que o povo, na sua maioria, quer ouvir, mas sim aquilo que Deus quer falar para o seu povo. Você também que é membro de uma igreja evangélica, saiba valorizar e honrar, ter em grande estima os pregadores, os pastores, os obreiros que lutam contra o pecado. Eles não são teus inimigos. Dentro do contexto espiritual, eles são os teus maiores amigos, tendo em vista que o verdadeiro amigo não é o que sempre concorda com você, mas aquele que lhe avisa quando você está fazendo algo de errado. Honre estes, dignifique estes, preze por ouvir a estes, pois estes estão verdadeiramente vivendo com as características de todos os santos homens que Deus levantou na Bíblia. Quem Deus levantou na Bíblia não acobertou o pecado de ninguém. Quem Deus levantou na Bíblia não fez vista grossa com os erros de ninguém. Quem Deus levantou na Bíblia sempre esteve do lado da palavra de Deus
e sofrendo as retaliações e as perseguições por causa da sua fidelidade, não deixou de denunciar o pecado, de alertar o povo e de chamar o povo a viver a vontade de Deus, a andar em santidade como Deus requer do seu povo. O assunto que nós estamos lidando não é brincadeira, meus irmãos. Segundo a Bíblia, note que não é o meu pensamento, não é o que eu acho. Segundo a Bíblia, o pecado, ele nos separa de Deus. Segundo a Bíblia, o pecado impede-nos de termos comunhão com Deus. Pode orar, jejuar, adorar, evangelizar, pregar, cantar, pode fazer um monte de coisa. Em pecado, não tem comunhão com Deus. Segundo a Bíblia, o pecado nos impede de recebermos as bênçãos divinas para conosco. Podemos até afirmar, como jargão, como prática habitual, como nós estamos acostumados a todas as pessoas, que Deus te abençoe. Isto nada mais será do que a manifestação da nossa vontade, de que Deus abençoe a estas pessoas. Porém, a verdade bíblica é que Deus só tem bênção para dar aos que ouvem a sua voz e guardam os seus mandamentos. Isto conforme Deuteronômio, capítulo 28. Segundo a Bíblia, o pecado traz inúmeras consequências aqui na terra, mas todas estas consequências terríveis, ruins, dolorosas aqui, não se comparam com a consequência maior em que o nosso pecado nos trará, que é a perdição eterna. Segundo a Bíblia, quem está em pecado não entra no céu. Quem está vivendo na prática do pecado não é de Deus, mas é do maligno. E com o maligno vai passar a eternidade queimando no fogo do inferno. Talvez isto esteja soando em um tom desagradável aos teus ouvidos que está me escutando, mas por uma direção de Deus, por uma vontade de Deus, aqui eu estou para me posicionar e dizer: Deus é 100%, é totalmente, é plenamente contra o pecado, e todos que são dele são contra o pecado. Toda ação de aprovação ou aceitação ao pecado caracteriza que esta pessoa não é um verdadeiro e autêntico servo de Deus, uma verdadeira e autêntica serva de Deus. Quem quer que você se acomode com o pecado e seja tolerante com algumas práticas que você está cometendo, não é Deus. Deus quer que você lute e pelo poder do Espírito Santo você vença o pecado. Quem quer que você se acomode é o diabo. Ele não está preocupado em tirar você da igreja, em tirar você dos altares, dos púlpitos. Se você mantiver alguma prática pecaminosa na sua vida, ele está bem tranquilo e bem faceiro com você dentro da igreja e vai te deixar aí com uma falsa paz. E você pensará que está indo para o céu. Para ele está tudo certo. Tua vida ainda está nas mãos de Satanás. Pode cantar, em pecado tu é meu. Pode pregar, em pecado tu é meu. Pode estar no templo, em pecado
é meu. Você não incomoda Satanás. Você não irrita Satanás. Você o deixa alegre, vivendo dessa forma, participando dos trabalhos da igreja, contudo sem mudar de vida, sem vencer ao pecado, sem colocar uma pedra, um ponto final na velha vida e viver a nova vida com Deus. Você está o deixando muito feliz. Mas o que é verdadeiramente o pecado? Nós podemos dividir o pecado em dois pontos principais. O primeiro é transgressão. Podemos afirmar que pecado é transgressão. Transgressão ao quê? Transgressão à lei de Deus. E segundo, podemos afirmar que o pecado é omissão. Omissão ao quê? Omissão também à lei de Deus. Ou seja, quando Deus requer de mim alguma coisa e eu digo não para Deus, eu estou omitindo o mandamento do Senhor e isto é pecado. E quando Deus diz para mim, não faça isso, meu filho, não vai até aquele ponto, e eu quebro os limites estabelecidos por Deus, e eu transgrido a sua palavra, a sua lei, eu também estou pecando. Reflita um pouco agora comigo. Pecado é transgressão e pecado é omissão. Alguém pode se acomodar e dizer, mas eu não estou transgredindo, eu não estou bebendo, não estou fumando, não estou me prostituindo, não estou roubando, então eu estou bem com Deus. Porém, se eu não estiver transgredindo, mas eu estiver omitindo o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que eu execute, se eu sou alguém que diga assim, eu só não vou para o mundão, mas também não vou fazer nada, não vou somar, não vou acrescentar, eu não vou me envolver, eu só não vou para o mundão, eu estou cometendo o pecado da omissão. Não adianta não transgredir e omitir. Agora pense diferente. Se não adianta transgredir e omitir, porque fazendo assim a pessoa está em pecado igual, o contrário, o inverso também é verdadeiro. Não adianta também não omitir e ser alguém que sempre faz e sempre vai e sempre trabalha, porém transgredir. Está errado da mesma forma. É aquela pessoa que se envolve nas coisas de Deus, é aquela pessoa sempre disponível, sempre pronta para somar e contribuir, porém, é aquela pessoa que ainda pratica as coisas erradas e ainda vive uma vida fora dos propósitos de Deus. É o famoso peca de dia e faz a obra de Deus de noite. O famoso Raimundo, um pé na igreja, sempre ativo, porém um pé no mundo, também no mundo, sempre ativo. Também é réu do fogo do inferno, está em pecado. Existe um padrão que Deus quer para mim e para você, uma vontade perfeita de Deus para mim e para você. Qual é? É não transgredir e não omitir, é não fazer o que Deus determinou para nós não fazermos e fazer o que Deus determinou para nós fazermos. E qual é o nosso maior exemplo? Jesus Cristo. É nele que nós devemos nos espelhar. É os feitos dele que nós devemos imitar. Devemos observar como Jesus procedia. E segundo os textos sagrados, Jesus não pecou
pecou. Jesus não falhou, ou seja, ele não transgrediu nenhum dos mandamentos do Senhor. Ele não quebrou os limites e também ele não omitiu, mas todo o seu tempo, toda a sua vida terrena, ele dedicou ao trabalho da obra do Senhor. Certa feita, ainda até mesmo sem comer, os discípulos perguntaram: Mestre, o Senhor não vai comer? E ele então respondeu: a minha comida é fazer, é não omitir, é realizar, é me dispor, é estar preparado, glória a Deus, é estar pronto. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Portanto, Jesus não transgrediu e também não omitiu. Ele, com esta forma de vida, com estas características, se tornou a causa de eterna salvação a todos, segundo Hebreus capítulo 5. Todos quem? Todos os que lhe obedecem, ou seja, os que não pecam, ou seja, os que não transgridem, ou seja, os que não são omissos. Receba esta palavra no teu coração e que Deus, o nosso Senhor, te abençoe em tudo. Esse é o desejo do meu coração. Vença o pecado e viva para a glória de Deus. Caminhe nessa terra como alguém que possui a imagem do Senhor, que vive a semelhança do Senhor. Este foi o vídeo de hoje, meus irmãos. Eu espero que tenha servido de bênção para a sua vida. Se assim o foi, deixa já o seu like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva também, pois nós aqui estamos postando conteúdos puros, saudáveis, ao Espírito. Oh, glória a Deus! Se inscreva em nosso canal e venha fazer parte desta grande família que ama a palavra de Deus. Peço também a sua ajuda nos compartilhamentos. Ajude-nos a difundir este conteúdo espiritual. E assim vamos juntos pregando a palavra do Senhor. Meu nome é Clésio Lefa e aqui estou em nome do Rei, em prol do reino, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.